Senhor mais uma vez. Dessa feita eu vou ler um versículo que está no livro de Daniel, no capítulo 1 de Daniel, e o versículo 8. Daniel 1, capítulo 8, que diz: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Irmãos, esse versículo é de uma grandeza estupenda. A Bíblia diz que Daniel assentou em seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Irmãos, isso parecia algo surreal. Primeiro, porque Daniel era escravo. Daniel fora naquela primeira levada, levaram 1000 e poucos israelitas, mas não levaram plebeus, não levaram pessoas comuns. Levaram só pessoas da mais alta classe social. Entre elas, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi o nome dado por Nabucodonosor. Mas, entre aqueles, de todas as 1000 pessoas de Israel que foram da linhagem real, 4 deles se destacaram. E então foram escolhidos esses 4 para que, durante um período de tempo, alguns anos de treinamento, pudesse trabalhar no palácio. E a ordem do rei era clara: tinha que beber o vinho do rei e comer da porção do manjar do rei. Entretanto, na visão de Daniel, aquela comida, aquele vinho, feria a santidade de Deus. E a Bíblia diz que todo foi preparado, foram preparados para o treinamento, para o separar, porque era um treinamento, foram preparados para aquele treinamento. Mas antes de começar, Daniel primeiro assentou no seu coração. Irmãos, a nossa vitória ou derrota depende dos propósitos que temos. A verdade é, o que temos assentado em nosso coração determinará toda a nossa vida. E a vitória de Daniel estava em cima daquilo dali. A Bíblia diz que ele assentou não se contaminar. Como é bom. Daniel tinha tudo, irmão, para obedecer piamente, para não fazer nenhum pedido. Porque ele era escravo. E um escravo, você vê que é um escravo, ele não tem como fazer nada, ele é um escravo, ele podia seguir. Mas Daniel, irmão, ele era escravo fisicamente, mas ele era liberto por Deus. Hoje nós vemos o contrário. E vemos muitas pessoas pregando, louvando, mas que são escravas. Elas pregam amor, mas elas vivem trincheiradas dentro de si mesmas. Elas pregam amor, estando vivendo em guerra, em conflitos consigo mesmo. Elas não conseguiram ainda se desprender. Elas não conseguiram ainda viver a plena liberdade espiritual. Elas fazem, tudo que elas fazem é automaticamente, são coisas robotizadas. E não pela direção do Espírito Santo do Senhor. Mas o segredo, irmão, de Daniel foi o que ele assentou no seu coração. Aí vem uma pergunta para mim, para você, para nós. O que temos assentado em nosso coração? Deus não vê, irmão. Eu já disse outras vezes que Deus não vê, Deus não olha aquilo que nós estamos fazendo. Deus olha o que nos leva a fazer aquilo. Quais foram mesmo os verdadeiros propósitos que nos levaram a fazer aquela ação? Muitos, como diz Paulo, é para a glória de Deus. Outro é por vantagens pessoais.
Outros, eles querem também ser vistos, querem ser aplaudidos. Então, quando nós fazemos uma ação, Deus não olha a ação e que estamos fazendo, mas qual o verdadeiro propósito daquela ação. Porque Daniel, a Bíblia diz, que ele assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Que venhamos fazer, irmão, como Daniel, para que o nome do Senhor seja glorificado através dos nossos atos, das nossas ações, no abrir da nossa boca. Que sejamos todos nós instrumento de Deus. Um bom dia, uma boa tarde, na paz do Senhor.